Este fim de semana o que interessa é o TCR Portugal. Pelos concorrentes que estão e pela experiência que todos têm, somos poucos, mas muito bons. O passado diz que em poucos quilómetros começamos a andar depressa e espero que seja isso que aconteça. Tudo pilotos com muita experiência, com muitas provas ganhas, com muitos campeonatos ganhos. Portanto, acho que vai ser muito equilibrado e acho que vai ser um campeonato extremamente interessante. E lutar por primeiro lugar em todas as corridas, porque abaixo disso não é satisfatório para mim, não é? O Campeonato de Portugal de Velocidade de Turismos voltou às pistas. Este ano com 4 provas de norte a sul do país, com o circuito Vasco Sameira em Braga a ser o primeiro palco da competição, que reuniu alguns dos pilotos da casa no que toca a turismos, mas que juntou outros mais. Mas antes de entrar na linha de partida deste ano, relembramos como foi o ano anterior. Vitória após vitória, pole position atrás de pole position, volta mais rápida atrás de volta mais rápida, Francisco Mora consolidou a cada prova o primeiro lugar e antes mesmo da última ronda conquistou o bicampeonato. Mas vamos lá recordar. A primeira prova foi no Estoril, com Francisco Abreu a tentar aproximar-se de Rafael Lobato, mas como os pneus não deixavam exercer mais pressão, acabaram por ser 6 segundos a ditar a vitória para Lobato na primeira corrida. Já na segunda, Francisco Abreu voltou a correr atrás do prejuízo, mais uma vez conseguiu aproximar-se do lugar intermédio do pódio, mas fechou no terceiro posto. César Machado, que tinha tido alguns problemas com a afinação dos chassis, arriscou no setup e o resultado foi o segundo lugar. Francisco Mora venceu a corrida. O segundo palco dos TCR seria Jarama, mas a caravana acabou por encostar em Portimão. Durante a primeira corrida, Francisco Mora foi quem levou a vitória. Francisco Abreu foi o segundo classificado, seguido por Manuel Gião. Na segunda corrida, depois do embate entre Francisco Abreu e Nuno Batista, João Carvalho, que fazia a estreia na competição, terminou no último lugar do pódio. Francisco Mora levou a melhor para Rafael Lobato e consolidou a posição nas contas do campeonato. Do sul do país para o norte, o circuito citadino de Vila Real foi palco da terceira ronda da temporada. A primeira corrida ficou marcada por alguns incidentes que apenas permitiram aos pilotos rodar cerca de 3 voltas em ritmo de competição. Depois de algumas saídas de pista e abandonos, Francisco Mora liderava com Rafael Lobato colado. Mora acabou por ir em frente na chicane depois de ter sofrido um toque. Ainda assim não perdeu posição e venceu por apenas 238 milésimas. Com o carro a ter problemas já perto do final, Rafael Lobato acabou por ficar na segunda posição. Francisco Abreu foi o terceiro mais rápido em pista. A grelha da segunda corrida foi naturalmente mais reduzida. Patrick Cunha terminou no terceiro lugar. No segundo ficou o líder do campeonato, Francisco Mora. O piloto foi quem arrecadou o máximo de pontos no fim de semana e reforçou a vantagem na luta pelo título. Francisco Abreu venceu a corrida, um resultado que foi a cereja no topo do bolo depois de um acidente na qualificação. A penúltima ronda do Nacional de Turismos contou com 4 corridas no circuito de Braga. Na primeira corrida, a grande vitória foi para Francisco Mora, que dominou desde o primeiro ao último segundo. O piloto assinalou ainda a volta mais rápida, com 1 minuto, 28 segundos e 912 milésimas. Mas se pensávamos que Mora tinha parado por ali, na segunda e na terceira corridas, vitória novamente para o piloto, que dominou as corridas de fio a pavio. Com 3 vitórias em 4, o piloto ficou a um pequeno passo de garantir o título de campeão. Já na última corrida em Braga, Hélder Florindo, concentrado em chegar à vitória, assim o fez. Alcançou a primeira vitória e fechou o fim de semana com chave de ouro. O Campeonato Nacional de Velocidade de Turismos e TCR Ibéricos chegou ao fim com nova passagem pelo Algarve. Francisco Mora era já virtualmente bicampeão nacional, depois da conquista antecipada do título em Braga. Mas em Portimão, durante a primeira e segunda corridas, a vitória foi para Francisco Abreu. A terceira terminou com Rafael Lobato a vencer. Já na quarta, emoções até ao final, com Edgar Florindo a subir ao primeiro degrau do pódio.
Francisco Moura foi assim o campeão de 2017, mas vista e revista a viagem pela temporada, é hora de pôr os pés na terra e arrancar com o Campeonato de Portugal de Velocidade de Turismos 2018. O bicampeão Francisco Moura alinhou pela terceira vez neste campeonato e, como sempre, com os olhos postos no pódio. Eu espero poder ganhar, não é? E é para isso que eu estou, e é o meu único objetivo, ir abaixo e lutar por primeiro lugar em todas as corridas. Já ganhei o ano passado em todas as pistas e espero fazê-lo mesmo este ano para poder ser campeão outra vez. E para ser campeão, Francisco Moura voltou a apostar no mesmo carro. O carro é o mesmo, sofreu algumas modificações, agora não é Leão, é um Cupra, teve uns ajustes pequenos na centralina, mas o carro é igualzinho ao ano passado. Já a Sports & You alinhou também com dois nomes de peso, conhecidos no traçado, Francisco Abreu e Rafael Lobato, a fazer dupla partilharam o novo Peugeot 308 TCR. Acho que o Peugeot tem se safado bem, o Rafa também tem feito um bom trabalho, temos uma equipa também muito profissional, boa, e temos tudo para correr bem. Posso falar pelos dois que vamos dar tudo para dar o máximo de vitórias possível à Peugeot e à Sports & You. Uma dupla com os pilotos mais jovens do campeonato, em que a idade não parece ser um posto. Temos pouca experiência de idade, mas temos bastante experiência em pista e estamos cá para lutar e para mostrar aos mais velhos que também se tem a ver com os mais novos. Temos a raça do leão da Peugeot e de pequenina que se torce o pepino, sempre ouvi dizer. E por falar em pilotos mais jovens, também Armando Parente e José Cautela dividiram emoções a conduzir o Volkswagen Golf GTI TCR da Team Nova Driver. Tenho noção que somos a dupla de pilotos talvez com menos experiência neste tipo de carros. O José tem uma prova em pistas e eu não tenho nenhuma nestes carros. Dei hoje de manhã as primeiras voltas no carro a seco, portanto não vai ser fácil, é algo muito diferente do que eu estou habituado. O carro bastante mais lento, pouco de travagem, o comportamento é completamente diferente, mas estou cá para lutar pela vitória, como sempre. Parente que regressa este ano às pistas. Nem eu próprio estava à espera, acho que há 2 semanas e meia, nem passava pela minha cabeça voltar à competição, mas pronto, agora de última hora houve novos desenvolvimentos e negociações rápidas, rapidamente falámos com o César e avançámos, é bom estar de volta. Quem também volta à competição é Manuel Gião, ao volante do Kia Ceed TCR da CRM Motorsport. A estratégia essencialmente é pôr o carro equilibrado para a corrida, fazermos uma boa classificação, tentar para já o meu objetivo 5 primeiros, pódio melhor. Mas o que é que podemos esperar de Manuel Gião neste campeonato? Um Manuel Gião muito motivado para fazer um bom resultado com esta marca tão boa e espero ter sorte e espero que as coisas corram bem. E falemos do Kia Ceed, que se estreou no ano passado num projeto inovador. Um carro de tração à frente, um carro que tem aproximadamente 1200 kg, 350 cavalos de potência e, portanto, quanto a isso, todos os carros que cumprem o regulamento TCR são obrigados a respeitar o tema do peso e da potência. Depois são carros de turismo com dinâmicas e com distâncias e todos os elementos técnicos muito idênticos, carros turbo. Com alguns apêndices aerodinâmicos, como podemos ver, no fundo é um carro de série desenvolvido para um carro de corrida. O carro é, do ponto de vista técnico, exatamente igual ao ano passado e esperamos que este ano se consiga materializar todo o potencial que o carro tem, que é enorme e que faça valor à marca Kia e que mostre o potencial todo que tem já nesta primeira corrida deste ano. A Speedy Motorsport alinhou com 2 carros, num deles o empresário e piloto Gustavo Moura e no outro o chefe de equipa Pedro Salvador. Francisco Carvalho também se juntou ao lote de pilotos na categoria TCR. Em TCC, João Sousa e o Seat Leon MK2. Uma lista de inscritos que primou não pela quantidade, mas sim pela qualidade, aglomerando também as Supercars Series. Nós, o ano passado, já participamos nos Supercars em Vila Real e agora surgiu a oportunidade de correr novamente e, obviamente, aproveitei. É sempre um gosto. Mais habituado à montanha, esta é a terceira prova de circuitos do piloto. Eu gosto muito da vertente dos circuitos porque há mais luta direta, mas obviamente também gosto da montanha porque o rail está muito próximo e isso também é um desafio. Basicamente eu gosto é de correr.
Antes de darmos início às verdadeiras emoções do Campeonato de Portugal de Velocidade de Turismos, vamos perceber como foram as qualificações para as duas corridas de domingo em que qualquer décima conta. Na primeira qualificação, Francisco Mora em Cupra Leon MK2 assinou o melhor tempo da prova com 1 minuto, 22 segundos e 299 milésimas à 7ª volta. Bateu o já colega de pista Francisco Abreu ao volante do Peugeot 308 TCR, que acabou em segundo por 17 centésimas. Armando Parente em Volkswagen Golf GTI fez a terceira melhor marca, com mais 257 milésimas do que a pole position, mas tendo o Pedro Salvador e o Seat Leon Cupra à perna por apenas 2 centésimas. Para a grelha da primeira corrida de domingo seguiam-se ainda Francisco Carvalho em Seat Leon e Manuel Gião aos comandos do Kia Ceed. José Correia fez a melhor marca no GT em Nissan Nismo, alinhado nas Supercar Series, e a João Sousa atingiu a melhor marca dos TCC com o Seat Leon. A qualificação ficou marcada por duas partes. A primeira para saber a ordem para a primeira corrida, a segunda parte da qualificação para saber o alinhamento da segunda. E na segunda qualificação, Rafael Lobato atingiu a melhor marca. Rodou em 1 minuto, 22 segundos e 255 milésimas, 2 centésimas mais rápido do que o companheiro de equipa. Bateu ainda Francisco Mora por 28 centésimas, conquistando a pole position para a segunda corrida. Pedro Salvador foi 372 milésimas mais lento do que Lobato, conquistando a terceira posição da grelha, com menos cerca de 1 décima do que Francisco Carvalho. Manuel Gião e José Cautela fizeram 5º e 6º, à frente de José Correia e Daniel Teixeira. Já João Sousa voltou a ser o melhor entre os TCC. O iniciar de um novo ciclo da velocidade nacional, com a visita surpresa do presidente da Federação de Automobilismo e Karting, em que não podia faltar a foto de família. Alteramos os regulamentos de forma a poder abranger o maior número de carros. Obviamente que não estão os carros que a Federação gostava que estivessem presentes, estão em número insatisfatório do nosso ponto de vista, mas há uma coisa que nós temos a certeza absoluta, por aquilo que se viu hoje nos treinos de qualificação, há vários potenciais a poderem ganhar a corrida. Foram meses de espera para o início do campeonato, em que o tempo não para. Vamos à primeira corrida. Início da primeira corrida com Armando Parente a colocar o Volkswagen Golf GTI na dianteira da prova. Conseguiu escapar à confusão inicial provocada pelo toque entre o Seat Leon de Francisco Mora e o Peugeot 308 de Francisco Abreu. Um mau arranque com Mora a tentar ter aderência no final da reta da meta, a entrar por dentro da curva 1, acabando fora da corrida. Um início atribulado marcado por bandeiras amarelas, obrigando a entrada de safety car em pista durante 2 voltas. Apesar do abandono de Mora, Abreu ainda conseguiu recuperar o carro, apesar de ter caído para o fundo da classificação. Mas tudo parecia ir bem para Parente, o mesmo acabou por falhar a travagem no final da reta da meta, conseguindo ainda manter o primeiro lugar. À terceira volta, recomeço da corrida, novamente com Parente na frente. Atrás seguia Pedro Salvador, logo depois de ultrapassar Manuel Gião, que estava em segunda à geral, mas que por esta altura tinha o pneu traseiro direito furado do Kia Ceed TCR, obrigando o piloto a ir à boxe. Quem também foi direitinho à boxe foi Francisco Abreu, que devido aos danos provocados pelo toque, perdeu algum tempo. À quinta volta, com uma vantagem curta sobre Pedro Salvador, rodava ainda o líder da corrida, Armando Parente. O Audi RS3 LMS de Francisco Carvalho era terceiro, seguido ainda pelo carro idêntico de Gustavo Moura, que partiu do fim da grelha de partida, depois de não ter feito a qualificação devido a um toque nos treinos livres.
Mas não eram só os TCR a desfrutarem da pista do circuito Vasco Sameiro. Nos supercars, Joaquim Santos comandava e mantinha uma vantagem sobre o segundo lugar, seguindo a gerir a segunda metade da corrida. O Nissanismo GTR GT3 de José Correia colocava-se assim na 7ª posição à geral, segunda dentro dos supercars. Com um bom andamento e muita velocidade, a 11ª volta foi a mais rápida da corrida para Armando Parente, com 1 minuto, 22 segundos e 912 milésimas. Quase a terminar a corrida, azar para o Seat Leon de João Sousa, que por descuido acabou por sair fora de pista e encostar. Mais uma vez motivando a entrada de safety car à pista, com a bandeira xadrez a ser levantada ainda com a segurança em prova. A correr sozinho na categoria, João Sousa e o Seat Leon MK2 fizeram primeiro dentro dos TCC. Resolvemos os problemas de ontem, que tivemos daí os maus tempos de ontem de uma bomba de gasolina. Entretanto, com tudo resolvido, hoje estávamos muito rápidos, chegámos a andar metidos no meio dos outros carros TCR, num descuido, numa tentativa de ultrapassagem, acabei por fora da pista, da primeira corrida. Manuel Gião, depois de uma boa recuperação, cortou a meta na 7ª posição dentro dos TCR. Dentro dos supercars, Joaquim Santos ficou à frente de José Correia, vencedor em GT. Fiz uma corrida cautelosa, equilibrada e consegui a vitória, que não estava à espera, francamente não estava à espera, porque tenho pouca experiência nestas corridas. Este carro foi a primeira vez que tive contacto com ele e, portanto, faltava aí algumas coisas e eu não estava à espera disso. Comecei bem, não é? Estava a andar bem, portanto passei para terceiro. Depois, entretanto, tive uma saída, o carro escorregou um bocadinho e saí de pista e fiquei em 7º. Dentro dos TCR, Francisco Abreu terminou atrás de Gustavo Moura, no 4º posto depois de uma corrida de trás para a frente. Francisco Carvalho, com uma diferença de 2 segundos para o triunfo, ocupou o lugar mais baixo do pódio. Pedro Salvador foi o adversário número 1 ao mais alto lugar do pódio, mas no final terminou como segundo classificado. Já Armando Parente, depois de um pequeno despiste e de bom ritmo, foi o grande vencedor da corrida 1. Já sabíamos que ia ser muito difícil, um desgaste de pneus muito acentuado, mas consegui passar logo para primeiro no arranque, foi muito bom, só que o que eu fiz de bom no arranque ia estragando na primeira curva, porque despistei-me, saí de pista logo na primeira direita, só que fui pela terra, consegui voltar a entrar já na curva 2 e pronto, até foi um bocado isso que gerou a confusão toda depois que houve atrás de mim. Mas muito difícil mesmo. Safety cars, tive que fazer 2 arranques de safety car, praticamente 10, 12 voltas, sempre com o Salvador em cima de mim, estava um pouco mais rápido que eu, portanto foi difícil, mas aguentei, é ótimo. Minha mora puta se não quiser apanhar um pé. Segunda corrida em Braga, com Francisco Moura a cair para o último lugar da grelha, depois de ter retirado o carro de parque fechado demasiado cedo, com o objetivo de o arranjar depois do toque da primeira corrida. Pedro Salvador foi quem mais lucrou, com a penalização de Moura passando para o 2º posto. Mas vamos até ao arranque. Detentor da pole position, Rafael Lobato. Mas com um grande arranque, Pedro Salvador, que à primeira volta rodava como líder, com Lobato a 1/10 de diferença. Já Francisco Carvalho falhou o arranque e pouco depois encostava com problemas no Audi RS3 LMS. Ainda durante a primeira volta conseguiu retomar caminho e voltar à corrida. Em terceiro lugar rodava ainda Manuel Gião, seguido por José Cautela. À segunda volta as posições não alteravam muito. Pedro Salvador ganhava meio segundo a Lobato. Mais atrás, já com alguma distância, vinha José Cautela, que trazia Francisco Moura por perto. José Correia era quinto, melhor entre os supercars.
Depois de ter saído do quarto lugar da grelha, Manuel Gião voltou a ganhar posições e a colar-se à liderança. Mas um problema na correia do alternador levou à desistência do tripulante do carro número 7, Kia Ceed TCR. Pedro Salvador continuava a destacar-se na corrida quando José Correia subiu até ao terceiro posto na 7ª volta. Mas a ambição de Correia não terminava aqui. À 12ª volta colou-se à traseira de Lobato, ultrapassou-o, passando assim para o segundo posto. Já José Cautela reduzia o andamento do Volkswagen Golf GTI, com os pneus dianteiros a degradarem-se, para perto do fim seguir até à boxe. Quem seguiu também à boxe foi Gustavo Moura para não mais sair. O Audi entrou em modo de segurança e ditou o abandono na corrida. A 2 voltas do fim, grande luta entre Mora, Daniel Teixeira e José Cautela. Perto do fim, João Sousa teve um princípio de incêndio, mas mesmo assim foi o melhor dos TCC. As borrachas do escape cederam e começou a encostar no fundo plano do carro, começou a criar uma chama, mas nada de grave. Não... No entanto, vitorioso dentro da categoria. Sim, verdade. É pena que não tenha aparecido novamente mais ninguém, mas foi bom para nós, que estamos com um bom ritmo e é bom, o carro está bom e recomenda-se. Apesar das peripécias no arranque, Francisco Carvalho ainda levou o Audi até ao 6º posto. Daniel Teixeira levou o Seat Leon Eurocup até ao 2º posto dos Supercars, primeiro turismo da categoria, cortando a meta em 5º. Para mim foi uma corrida muito divertida. Ontem não tínhamos conseguido acertar com o acerto do carro, portanto tivemos alguns problemas de desgaste de pneus. Hoje finalmente o carro esteve melhor e para mim, acima de tudo, uma vez estávamos englobados também a correr junto com os TCR, foi muito bom ver que tinha ritmo para andar no meio deles e isso para mim foi muito importante, não estava à espera. Francisco Mora cortou a meta em 4º e fez 3º nos TCR. No entanto, depois do fim da corrida, a roda dianteira direita acabou por saltar, mas o pódio nos TCR, esse foi garantido. A 11 segundos e 504 milésimas do triunfo, ficou Rafael Lobato, terminou no 3º posto à geral, segundo nos TCR. José Correia fez 2º, primeiro nos Supercar e GT. Arranquei em 7º, fui passando, até chegar a 2º. O meu objetivo era chegar a 1º, mas pronto, não deu, ficou lá perto. A imitar parente na primeira corrida, Pedro Salvador venceu a 2ª, mas a 2 andamentos. Um primeiro em que teve a forte oposição de Rafael Lobato e o segundo em que impôs ritmo e geriu vantagem. Foi uma corrida mais fácil que aquilo que eu estava à espera. Queria sair bem logo na partida, porque a concorrência tinha pneus novos para poder utilizar nesta segunda corrida, nós não tínhamos. Consegui uma boa partida e a partir daí foi forçar o andamento o mais possível, consegui acabar uma vantagem mais facilmente que aquilo que esperava e, resumindo, foi gerir o desgaste de pneus até ao final da corrida, portanto, um balanço extremamente positivo. Com o fim da primeira prova do campeonato, ainda está tudo em aberto para sabermos quem é o campeão. Faltam ainda mais 3 provas, Vila Real, Estoril e Portimão, mas por agora fazemos as contas. O piloto de Chaves garantiu a liderança do Campeonato de Portugal de Velocidade de Turismos Absoluto, com 46 pontos. Armando Parente e José Cautela estão na 2ª posição, com 38. A fechar o pódio da classificação absoluta está Francisco Abreu e Rafael Lobato, com 33 pontos. Mas ainda há muito para correr e com 32, muito perto do terceiro, Francisco Carvalho. Já um pouco mais longe, com 22 pontos, Gustavo Moura em 5º. Terminada esta prova, há que olhar já para a próxima, saudando a competitividade que é visível neste campeonato. A segunda prova do Campeonato de Portugal de Velocidade de Turismos é no circuito de Vila Real, no fim de semana de 23 e 24 de junho, integrada no programa da Taça do Mundo de Turismos. Até lá! Com a massa mais para a estrada.